Pois muito bem, vamos entender de uma vez por todas o teorema da bissetriz interna de um triângulo. Tá? Esse teorema é válido para qualquer ângulo, aliás, qualquer triângulo. Então pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo isósceles ou um equilátero. Vale para qualquer triângulo esse teorema. E o que nós vamos fazer aqui é demonstrar essa relação aqui. Tá? O teorema é demonstrar essa relação aqui que diz o seguinte: se você pegar essa linha, esse segmento, né, BS, dividir por SC, você tem um valor. E que valor é esse? É exatamente o mesmo valor que se você pegar esse segmento e dividir por esse. Não importa a ordem, só vai importar se você dividir o menor pelo maior. Aqui também você divide o menor pelo maior. Os resultados são iguais, meus caros. Isso é uma propriedade da matemática quando você tem retas paralelas e transversais formando um triângulo. Ah, mas cadê as retas paralelas? Quais são elas? Cadê as retas transversais? Para você entender essa definição, né, esse teorema da bissetriz interna de um triângulo, você precisa recordar do teorema de Tales. Tales foi um filósofo aí que viveu há mais de 2.500 anos, que percebeu algumas curiosidades quando você tem linhas paralelas e cruza essas linhas com duas linhas transversais. Olha só a curiosidade. Você tem aqui um feixe de retas paralelas e duas linhas transversais. Não importa o ângulo dessas linhas. Se você dividir esse segmento por esse, é o mesmo valor que se você dividir esse segmento por esse. Tá? Esses daqui são segmentos correspondentes. Tá? E se você dividir esse segmento por esse, é o mesmo valor que se você dividir pelos segmentos correspondentes. Não vale se você dividir esse por esse e depois esse por esse. Né? Óbvio que vai dar valores diferentes. Então, os requisitos no teorema de Tales é que se você tiver um feixe de retas paralelas, com duas retas transversais cruzando essas linhas paralelas, você tem essas propriedades matemáticas. Então, sabendo disso, aliás, você precisa saber também que aqui nós temos ângulos correspondentes também, né? O ângulo, esse ângulo aqui, meus caros, é a mesma coisa que esse ângulo, que é a mesma coisa que esse ângulo que existe aqui, ligando, unindo a linha paralela do ponto C com a linha, com o segmento transversal do ponto C, você tem um ângulo interno aqui, que são iguais, tá? Não importa, esse é outro resultado constante, né? Sempre constante, uma propriedade dos ângulos aí encontrado por Tales de Mileto em sua demonstração. Então, você sabendo de alguns conceitos aí do teorema de Tales, vamos tentar demonstrar o teorema da bissetriz agora, tá? Esse triângulo aqui, cadê as linhas paralelas? Tem várias linhas, quais delas é paralela? Quais delas são paralelas? E também temos várias linhas, quais delas são transversais? E nós temos que defender que essa divisão ela é igual, tá? Essas duas linhas aqui, divididas entre si, é igual às duas linhas de cima, que são do lado oposto. Vale também, meus caros, se você usar a divisão dessas duas linhas na lateral do triângulo, dá o mesmo valor que se você dividir essas duas linhas desse lado direito aqui. Se você pegou essa linha, dividiu por essa, você pega essa por essa. Não vale dividir essa por essa e depois igualar dividindo essa por ela, tá? Por essa, tá? Então tem que respeitar essa ordem, ok? Então, para isso, vamos modificar esse triângulo aqui. Vamos tentar criar umas linhas suporte, uns segmentos suportes para demonstrar esse teorema. Nós não vamos fazer modificações e nem devemos fazer modificações no triângulo em si. Nós apenas vamos criar retas suportes aqui, tá? Então, o teorema da bissetriz interna de um triângulo, você precisa definir, você precisa demonstrar essa relação aqui, que ela já é resultado, né? Tales, ele falou, ó, essa relação é verdadeira porque o meu teorema demonstra isso. Então, para demonstrarmos também aqui que essa relação é verdadeira, vamos usar
o Teorema de Tales. Quando eu disse agora que Tales disse que essa relação é verdadeira, tá? Quem desenvolveu o Teorema da bissetriz disse que essa relação é verdadeira baseado no Teorema de Tales. Então você vê que um teorema ele é usado para defender outros teoremas, tá? Um detalhe curioso aqui, não confunda teorema com axioma, tá? Um axioma é um conhecimento empírico que nós seres humanos temos das coisas que não precisa ser demonstrado. Por exemplo, Euclides disse há muitos séculos atrás que uma linha reta é a ligação, um segmento de reta, na verdade, né, é a ligação entre dois pontos. E aí você precisa demonstrar isso? Não, você entende isso como um consenso comum entre os matemáticos porque é um axioma, tá? Teorema, ele precisa ser demonstrado. E a partir do momento que ele é demonstrado, ele é válido. Então essa relação é válida. Mas e aí, você vai aceitar? Pode aceitar, porque é confiável, são séculos de confiança em cima disso. O que nós vamos fazer aqui no vídeo é demonstrar essa relação, como que Tales chegou nessa igualdade aqui. Ok? Então, o nosso novo triângulo tem duas retas suportes criadas aqui. Para isso, nós ligamos aqui uma reta paralela à bissetriz, tá? E esticamos elas aqui paralelamente à bissetriz. E prolongamos a reta AB, o segmento AB, até cruzar com essa nova reta, com a reta paralela, e nós temos um novo ponto aqui, o ponto D. Agora começou a ficar claro quais são as linhas paralelas aqui. As duas linhas paralelas é a própria bissetriz e a outra linha paralela é de C até D. Tá? Eu tinha mostrado um feixe com mais de duas retas paralelas, mas aí você entende que pelo menos duas retas paralelas já é um feixe de retas paralelas. Quais são as duas retas transversais aqui? É do ponto B até o D e do ponto B até o C. Tá? Então, essas duas linhas transversais, elas começam num ponto em comum, isso não é problema, e termina lá na reta suporte, ok? Então, essas duas linhas transversais cruzaram essas duas linhas paralelas. Nós temos aqui diferente, olha só que diferente que tem aqui, essa linha, que é essa reta, esse segmento, AC, que também vai ser importante aí, ele é tratado como uma linha transversal também, ok? Então agora nós temos uma relação do Tales de Mileto aqui dentro desse triângulo, que diz quase a mesma coisa que o teorema da bissetriz defende, essa igualdade aqui. Não fosse, na verdade eu copiei o mesmo símbolo, né? Deixa eu pegar a outra igualdade aqui para vocês entenderem. A igualdade é igualzinha, tá? Não fosse pela reta, pelo segmento AD aqui no denominador da segunda razão, da segunda fração aqui. Então, novamente, nós temos que B até S dividido por S até C é igual a até B dividido por A até D. Então, nós pegamos aqui os segmentos correspondentes, igual nós fizemos lá no plano do Tales de Mileto. Tá? E aqui, só recordando, não sei se eu falei, essa relação diz que se você dividir essa linha por essa, é a mesma coisa que essa por essa. Eu acho que eu falei essa parte, inclusive falei até que você fazer isso dos lados opostos aqui, bilateralmente também é válido. Então, o que nós temos que provar então é que no final, se nós temos duas igualdades aqui, essa daqui já é tida como válida e essa daqui também, é provar que AC é igual a AD. É isso que nós temos que provar, meus caros. Deixa eu copiar aqui. Então nós temos que provar que essa relação aqui é válida. Tá? Essa relação, sim, essa igualdade aqui. Então para isso, vamos prosseguir aqui na demonstração dos ângulos da bissetriz do triângulo, a bissetriz interna. Você vai ter que lembrar alguns conceitos que são válidos, que são os conceitos das propriedades dos ângulos, né? E isso você precisa saber de antemão. Primeira propriedade dos ângulos aí, ó. Temos que, deixa eu
aproximar aqui os itens para você entender melhor, tá? Nós temos que esse ângulo aqui, né, BAS, né, o A com circunflexo por cima representa o ângulo. BS representa o segmento de reta. Então nós temos o segmento de reta BS e o ângulo é o oposto a essa reta, que é o ângulo A. Ele diz que esse ângulo A ele é igual a esse ângulo, que também é o ângulo A, né, porque houve uma divisão dele, porém do segmento SC. Então esse segmento, esse ângulo é igual a esse. Ah, mas vou demonstrar isso agora? Você tem que partir do pressuposto, isso é um axioma, passa a ser um axioma agora. Porque se você dividir um ângulo em dois por uma bissetriz, você tem dois ângulos iguais. Então esse ângulo é igual a esse, ok? Por quê? Porque faz parte da bissetriz. A segunda propriedade angular aqui são os ângulos correspondentes. Esse ângulo, BAS novamente, é igual a esse ângulo aqui, ADC. Tá? Por quê? Porque eles fazem parte da mesma reta transversal cortando as linhas paralelas. É o que eu falei antes no plano do teorema de Tales. Tá? Então esses dois ângulos são iguais, esse e esse, ok? Outra igualdade aqui são os ângulos alternos internos, onde o ângulo SAC, tá? Esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo ACD, esse ângulo aqui. Então agora nós já não estamos mais na mesma linha transversal, tá? Nós comparamos esse ângulo com esse e dizemos que eles são iguais porque faz parte da mesma linha transversal. Agora nós temos esse ângulo comparado com esse, são ângulos em linhas separadas. Também definimos isso como ângulos iguais porque no teorema de Tales, aliás, nas propriedades dos ângulos, ângulos alternos internos são sempre iguais, ok? Então, dadas essas três igualdades válidas, o que nós vamos fazer é uma relação de triângulos. Então, para isso, nós vamos fazer uma lógica aqui, que é um circuito que eu me dei o trabalho de colar aqui, tá? Deixa eu apagar esse texto aqui. Então, eu me dei o trabalho de fazer essa relação, que se você descobriu que esses ângulos são iguais, então isso implica que você acaba descobrindo que o ângulo ADC é igual a ACD por essa lógica aqui. Eu coloquei essas setas para você entender, tá? Então você acabou demonstrando que AC, a reta AC é igual à reta AD, ok? Então com isso, se você substituir o AD lá dentro do AC, você tem a nova relação, um resultado que é exatamente igual ao que o Tales defende em seu teorema. Tá aqui, ó. Você substituiu o AD por AC, porque eles são iguais nessa lógica aqui, e acabou encontrando a afirmação que Tales diz ao defender o seu teorema, que é esse daqui. Então é isso, meus caros. Eu espero que eu tenha explicado o que é esse teorema da bissetriz interna. E também, só repetindo, essa demonstração ela não foi numérica, mas você pode dar valores aqui a esses ângulos, a esses segmentos de reta, e você vai ver que essas relações elas são válidas também, que você acaba encontrando os mesmos valores quando você usa o conceito do teorema de Tales, que são aquelas retas paralelas, para defender essa igualdade aqui, né, que diz que os segmentos da parte inferior do triângulo, a divisão entre eles é igual à divisão dos segmentos aqui que une essa bissetriz. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Foi demonstrado que a igualdade entre as razões, entre os lados de um triângulo com bissetriz interna é verdadeira após a demonstração usando o conceito do teorema de Tales de propriedades angulares. Ok? Você viu também que nós nos baseamos em teoremas para demonstrar outros teoremas. Ok? E a diferença entre o axioma e teorema é o que eu falei antes. Um axioma
é um conceito empírico. O ser humano ele sabe, ele define algumas coisas como axioma. A partir disso ele faz toda a matemática. Teoremas eles são demonstráveis, tá? Se alguém chegar para você e falar assim, ó, esse daqui é o teorema de Tales. Essa igualdade aqui é verdadeira para um triângulo com uma bissetriz interna. Você pode aceitar isso daí? Sim, perfeito. Teoremas são usados há muitos séculos, milhares de anos, e são verdadeiros porque foram demonstrados há muito tempo. O que nós fizemos aqui é demonstrar novamente. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido. Posso fazer um vídeo agora sobre o Teorema de Tales, caso vocês não tenham entendido, né, o Teorema de Tales, para entender posteriormente o Teorema da bissetriz. Fico por aqui, um forte abraço, fui!